Oi, Rita. Oi, Michele. Oi. Boa noite, Rita. Maiara. Boa noite, Maiara. O pessoal tá chegando. A gente só vai esperar dar o horário. Faltam 2 minutinhos pra gente começar. Enquanto isso, quem estiver acompanhando a gente, fala da onde vocês são. Se vocês são de São Paulo, se vocês são de algum outro lugar. Estamos ao vivo no Insta e no Face. Quem vê mais a Carol tá no Face. Quem vê mais a Lu tá no Insta. Nossa, quanta gente entrando. Vargem Grande Paulista, Rita. Alessandra, Marcélia. Mi, boa noite. Da onde você é, Mi? A Mi sempre acompanha também. Carlos, boa noite. Boa noite, Carlos. Da onde você é, Carlos? Carlos que tá acompanhando a gente no Face. Alessandra, boa noite. Boa noite, Ale. Marcélia, boa noite. Carlos, responde, da onde você é? Espírito Santo, que legal, Luciano. Joinville, Santa Catarina. Ó, tem o Brasil todo. Alguém de fora do Brasil acompanhando a gente? No Insta ou no Face? Da última vez tinha, né? Da penúltima. Tinha, de Portugal, né? É. Se tiver alguém de fora do Brasil, dá um alô aí pra gente saber. Bahia. Gosta muito? Amo. Balneário Camboriú. Verônica, arruma um emprego aí pra mim que eu vou atender aí na Bahia. Ó, o Cleiton, Itália. Ó. Que legal. Cleiton, você é brasileiro e tá passeando? Você tá morando na Itália? Você é daí, né? Não sei. Conta pra gente. Ceará. São Paulo. Ah, o Tércio. Oi, Tércio. Tudo bom? O Tércio fez um curso comigo recentemente. Recife, Brasília, Salvador. Que legal, gente. Tem gente do Brasil todo. Bom, vamos começar? Já já eu vou responder, né? Eu e a Lu, a gente vai responder. Ah, o Cleiton tá há 5 meses na Itália. Que legal, Bastante tempo, tá? né? Deve ser bem gostoso. Venha mesmo, será um prazer ter você aqui. Gente, vocês estão de prova, não ia né? trabalhar, não ia trabalhar. Vocês estão de prova. Lógico que eu ia trabalhar. Aham. Ai, gente, que má língua. Tá com medo de perder o emprego, velho. São Paulo, dia 25, vou te conhecer. Ah, Samela, tá marcada, né? Tá agendada comigo. Tá chegando. Gente, quem tiver dúvidas sobre nutrição, emagrecimento, nutrição materno-infantil, vegetarianismo, podem ir mandando, tá? A gente vai responder todo mundo depois. A gente já vai começar porque já deu, né, 20 horas aqui em ponto horário de São Paulo. Todo mundo fala horário de Brasília, mas a grande verdade é que eu não sei se Brasília tem horário de verão. E São Paulo tá no horário de verão, É então uma por boa isso que eu... resposta aí pra gente saber, inclusive. Gente, quem tá em Brasília me diz se Brasília tem horário de verão. Creio que sim. Porque, inclusive, eu divulguei a live como 20 horas no horário de São Paulo. Então, eu fiz diferente de todo mundo, porque eu não tinha certeza. Estou fazendo dieta, mas demorou muito. Então, gente, a gente vai falar um pouquinho do horário de verão. Eu sei que nem todo mundo, né, que tá assistindo a gente tá passando, né, por esse período, mas a gente aqui em São Paulo e algumas outras regiões do Brasil começou nosso horário de verão no sábado, né, que passou, primeira hora de domingo. E eu fiz uma enquete ontem, eu não sei se todo mundo que tá me acompanhando viu, mas eu perguntei se vocês têm dificuldade. Ah, Brasília tem horário de verão, sim. Então a gente tá em 20 horas no horário de Brasília, muito bem. Obrigada, viu? Então, eu fiz uma enquete, né? Não sei se vocês responderam, se vocês viram, mas eu perguntei se vocês têm dificuldade em se adaptar ao horário de verão. Quem tem e quem não tem, né? A Lu tem uma super dificuldade de se adaptar em qualquer horário, mesmo quando não tá no horário de verão. O horário da manhã, o horário da... Tudo dificuldade. Mas falem pra mim, vocês têm dificuldade de se adaptar em horário de verão? Porque o resultado da enquete de ontem foi muito curioso, na verdade. 49% das pessoas disseram que tem dificuldade e 51% das pessoas disseram que não tem. E aí, o que eu vim trazer aqui pra vocês hoje? Quem já me acompanha há um tempo sabe que eu tenho feito, eu estava fazendo, né, meio que um ritual de sempre dormir e acordar no mesmo horário. E aí,
eu fiquei um tempão da minha vida, tipo uns 3 meses, dormindo religiosamente meia-noite e acordando religiosamente às 7 da manhã. E aí chegou o horário de verão pra ferrar com tudo. E fazem 4 dias que dá meia-noite e eu tô, tipo, super ligada, eu não quero dormir. Aí eu vou dormir pra lá da 1 hora da manhã e não consigo acordar de manhã. E acordo, né, naquele estado morrendo. E aí eu fiquei pensando, né, se essas pessoas que têm dificuldade em se adaptar ao horário de verão, em se adaptar à mudança do horário, se elas já tinham o hábito ou não de dormirem e acordar no mesmo horário. Porque, por exemplo, eu não tinha até o horário mudar, né? Eu dormia e acordava todo dia no mesmo horário e tava tudo super tranquilo. E antes, né, há anos atrás, quando mudava o horário, eu não sentia nada, porque eu não tinha um horário para dormir e acordar. Então, 2, 3 dias eu já estava acostumada, já estava adaptada e não sentia sono durante o dia. E aí eu vim trazer, na verdade, algumas dicas para vocês hoje, para quem está com dificuldade de se acostumar. Marcela está falando que está dormindo tarde e não está acordando mal. Estou dormindo tarde e não acordando mal. Então ela tá dormindo mais tarde, né, do que estava acostumada por causa dessa 1 hora de diferença, mas tá acordando bem. Isso é um bom sinal, viu, Márcia? Significa que você pelo menos tá com uma qualidade de sono boa. Eu dormia no mesmo horário e acordo também. Então, quer dizer, ela tinha mais ou menos o mesmo padrão de sono que eu. Agora, quem tá passando por dificuldade para dormir e para acordar, a gente tem que se adaptar. Seria muito bom se a gente pudesse viver no horário antigo, né? Se ao invés de dormir meia-noite e acordar às 7, eu pudesse dormir todo dia 1 e acordar às 8, pra mim ia ser perfeito, porque de repente meu corpo não sentiria a diferença. Mas eu não consigo fazer isso porque eu já tenho compromissos ao longo da manhã. A Lu também não, né, Lu? Porque a Lu tem faculdade e precisa acordar. E aí a gente veio trazer aqui pra vocês hoje algumas dicas pra quem tá sentindo, né, dificuldade, pra quem não tá conseguindo dormir e acordar bem ou tá ficando com muito sono durante o dia. A minha primeira dica para vocês, né, que estão com dificuldade de se adaptar tentem deitar no mesmo horário que vocês estavam deitando antes. Então, se por exemplo, você estava acostumado a deitar meia-noite, como eu, ou 11 horas da noite, não espera virar 1 hora, não espera ter sono para ir para a cama. O que eu tenho tentado fazer é isso. Eu vou para a cama no mesmo horário que antes, que era 15 para meia-noite, apago as luzes e fico lá olhando pro teto de olho fechado esperando eu dormir. No primeiro dia eu demorei 1h30, no segundo dia eu demorei 1h15, ontem eu demorei 1 hora e o tempo que eu tô demorando pra conseguir dormir tem diminuído. Então eu acho que eu vou conseguir me adaptar agora, né, nos próximos dias com uma certa facilidade. Lu, tem alguma dica infalível? Não, mas eu ia te perguntar se você começou a dormir nesse horário assim, da meia-noite para as 7 depois do congresso. Foi depois do congresso. Foi depois do congresso. A gente foi num congresso no dia 1º de agosto, não foi? 31 de... acho que foi 1º de agosto, que foi o congresso da Morinutri, da Mariane Fazi, e lá a gente assistiu uma palestra que fala da importância do ciclo circadiano pro nosso metabolismo. Não, e aí, gente, ela falou... Ela perguntou pra ela, falou assim, mas se eu dormir à 1 da manhã e acordar às 5 é tranquilo? Aí ela falou, tipo, deu um esculacho, que a Carol não dormia, gente, ela não dormia. Só se elas não renovam, você vai envelhecer mais rápido, aí por isso ela começou a dormir. E aí a Lu vai em rede nacional sem combinar comigo e contar isso pra todo mundo. Olha que legal. Ela só adora trabalhar, né? Daí ela, não posso dormir 3 horas por noite? Tranquilo, não pode, tá? Então. Aí ela parou e começou a ser mais regradinha, né? A palestrante estava explicando a importância do ciclo circadiano, que é a gente ter uma rotina de dormir e acordar sempre no mesmo horário. E aí eu falei, tá tranquilo, porque eu durmo todo dia no mesmo horário, que é por volta da 1, e eu acordo todo dia no mesmo horário, que é entre 5 e 6, então tá de boa, né? Eu tô dormindo e acordando no mesmo horário. Só que aí eu fiquei com essa dúvida, né? Eu falei assim, e se a pessoa dorme pouco, religiosamente dorme pouco, mas faz uma rotina, né? Dorme no mesmo horário e acorda no mesmo horário. Tá tudo bem? E aí a palestrante me deu um esculacho na frente de todo mundo, falou que não tava tudo bem, e que mesmo que eu fizesse uma rotina, eu tava dormindo pouco e não era o suficiente para as minhas células se recuperarem, até porque eu faço atividade física e tal. E aí na época eu ainda amamentava, né? Eu tenho um bebê, então enfim. Levei um esculacho e aí depois disso eu comecei a dormir todo dia meia-noite e acordar às 7. Agora, se você tá com dificuldade de dormir, eu acho que você ir pra cama no mesmo horário, mesmo sem sono, é importante. Porque se você já está sem sono, porque não tá acostumado a dormir naquele horário, e você fica se atentando a alguma coisa, seja o celular, seja a TV, vendo livro, óbvio, né, seu cérebro está ocupado. E aí a chance do sono aparecer é muito menor. A gente tem meio que se forçar realmente
a deitar no horário que você estava acostumado, mesmo que tenha essa 1 hora de diferença para quem está no horário de verão, para facilitar com que esse sono apareça. E uma coisa que eu tenho feito também que tem ajudado muito é evitar mexer no celular ou então alguma coisa que prenda muito a minha atenção ou que deixe eu ficar pensando em alguma coisa antes do sono. A internet deixa ansioso, né? Às vezes você vê alguma coisa, putz, que legal isso, aí você começa a se empolgar e ver outras coisas, ou então até você vê alguma coisa que está para acontecer e fica com isso na cabeça e aí depois é mais difícil de você conseguir pegar no sono, né? E tentar acordar no mesmo horário, que é o que eu tenho feito. Eu tenho acordado morrendo às 7 da manhã, mas o meu despertador não mudou o horário. Então eu também tenho acordado sempre no mesmo horário, mesmo com o horário de verão. E aí depois que eu acordo também, lavo o rosto, tô tranquila, não fico morrendo de sono. Eu sei que tem gente que fica, né? Acorda com dificuldade e aí passa o restante do dia mal, o restante do dia com sono. Usar de alguns alimentos que são termogênicos e que ajudam a gente a melhorar a concentração, eu acho que também é válido, né? Principalmente nas primeiras horas do dia. Então, se você não tem nenhuma restrição quanto ao uso, você pode sim se utilizar dele como uma estratégia para se manter mais acordado de manhã e ajudar você a despertar. E aí entra café, chá preto, né? Alimentos que tenham cafeína e que ajudam a gente a despertar. Mais alguma dica, Lu? Um suquinho verde também com gengibre, né? Suco verde com gengibre é uma boa, até pra quem tá em dieta de emagrecimento, porque quer tá desintoxicar. calor também, acho que dá uma... Aqui, né? Aqui. Tem algumas regiões que não estão, mas eu acho que aí para as regiões que tá mais frio, o café quente e alimentos mais quentinhos, né, que tenham cafeína podem ajudar. E pra quem tá do sudeste pra cima, que já tá entrando ali no clima mais quente, pode se usar do suco verde, de outros sucos onde a gente possa colocar gengibre, canela, um pouquinho de guaraná em pó, se você não for gestante, não tiver nenhuma restrição quanto ao uso, também são estratégias. E evitar dormir à tarde, gente. Nossa. Mesmo que você tenha essa possibilidade, evita dormir à tarde. Porque você já tá com a dificuldade de adaptar seu relógio biológico à nova realidade. E aí, se você coloca uma soneca ou um cochilo no meio do dia, você nunca vai conseguir fazer com que ele se acostume, né? Então, evita dormir à tarde. Perdido, né? Você acorda perdido, sem saber o que tá acontecendo. Tem estudos que falam que um cochilo no meio do dia é positivo, mas pra mim nunca funcionou. Sempre que eu tiro um cochilinho de 15 minutos no dia, acaba com o meu dia. E aí, pra eu retomar e despertar de novo, é bem difícil. Deixa eu ver o que o pessoal do Face tá me falando aqui. A Rê Pingueiro, saudade, Nutri. Saudade de você também, Rê. Vem visitar o nosso cantinho novo. A Ana Colli entrou. Oi, Ana. Oi, Ana. Michele, fazer correção. Mi, explica o que você disse aqui, porque só apareceu isso pra mim e eu não entendi, tá bom? Gente, vamos começar com as dúvidas? Já falei, né, sobre as dificuldades da adaptação do horário de verão. Eu trouxe esse assunto por conta da enquete de ontem. Metade das pessoas tem dificuldade em se adaptar à nova rotina. E aí a gente deu algumas dicas aí pra quem quer melhorar a qualidade de sono. Mas agora eu quero ouvir de vocês quais são as dúvidas. O que vocês têm de dúvida na área da nutrição, do emagrecimento, materno-infantil, vegetarianismo? Enquanto ninguém fala comigo, vou aproveitar para fazer uma propaganda. Nasceu hoje meu Insta novo. Então, se você é gestante, tentante, quer engravidar, é mulher que já tá grávida ou então que acabou de ter bebê, procura lá no Insta Gestar Club. Vai nascer uma página no Face também, mas por enquanto a gente tá só com o Insta, já tem bastante informação lá pra vocês. E vai ser um canal exclusivo, né, para as mulheres que estão tentando engravidar ou que já estão gestantes ou que têm bebês bem pequenininhos, pra gente falar um pouquinho das dificuldades da alimentação nesse período, pra dar algumas dicas sobre amamentação, introdução alimentar. E aí vão ter lives específicas, né, encontros só pra esse público com esses temas. Então, se você é mulher e tá querendo engravidar ou já é grávida, né, já é gestante, me procura lá e indica pras amigas, certo? Vamos lá. Cris me falando oi Cris. Ana Poli. Dá pra adaptar comida gostosa com a dieta? Ana, super dá. Nossa, dá mesmo. Né? Fala o que você tem pra dizer sobre isso, Lu. Olha, tem as duas versões, né? Tem as versões de antes de eu ser vegetariana. E é verdade, ainda tem isso. Que eu adorava fazer, por exemplo, hambúrguer. Só que só a carne, óbvio, magra. E punha purê de batata doce, purê de mandioquinha. Eu adoro purê. Purê de batata mesmo. Nossa, ficou uma delícia. Aí põe brócolis. E dá pra você fazer um brócolis de várias formas, né? Inclusive tem muitas receitas no Insta, onde você perguntou. Tem muitas receitas muito gostosas.
E das vegetarianas, nossa, eu adoro grão de bico com brócolis e da parte de doce eu não sei muito. Eu não gosto Se tem uma coisa doce. que a Lu não é formiga. É. Mas, Ana, tem uma coisa interessante na sua pergunta, né? Se dá pra adaptar comida gostosa com a dieta. Primeiro que gostoso é relativo, né? O que pode ser gostoso pra Lu pode não ser gostoso pra mim e vice-versa. E o que é gostoso pra nós pode não ser gostoso pra você. Mas normalmente, principalmente quando a pessoa precisa ou quer perder peso, ela vem de uma alimentação muito rica em 2 nutrientes, que é o açúcar e a gordura. E a gordura é o nutriente que mais dá palatabilidade ao alimento, que significa que mais dá sabor à comida. E aí, quanto mais gordura você come, mais gordura o seu corpo pede. E a mesma coisa com açúcar. Quanto mais açúcar você come, mais açúcar o seu organismo vai pedir. Então, às vezes, alimentos que são muito gostosos para você, que de repente sejam aqueles alimentos muito ricos em açúcar e muito ricos em gordura, é claro que uma dieta, né, uma receita fit, uma receita saudável, uma receita light, para você num primeiro momento não vai parecer atrativo, porque ali vai ter muito menos gordura e açúcar do que de repente o seu paladar já está acostumado. E aí a minha dica é para você ir reduzindo aos poucos. Então, por exemplo, você vai fazer um bolo que não tem nada de açúcar, que usa só um açúcar de coco, que tem um poder de adoçar muito menor, ou um açúcar demerara, que também tem um poder de adoçar muito menor que o açúcar refinado, cara, você vai sentir muito. Mas você pode começar fazendo essa receita com 50% do açúcar que você está acostumado, que é o açúcar branco, e 50% de um açúcar mais saudável, mais bruto, né? E aí você vai reduzindo a quantidade do açúcar branco até você chegar numa receita, né, 100% mais saudável. A mesma coisa com a gordura, reduz. De repente você usa 1 copo de óleo para fazer uma receita de bolo, usa só metade. E aí depois substitui o óleo por um óleo que seja vegetal e mais saudável. Então o legal, Ana, é você não partir para as receitas mais fits e mais saudáveis de uma vez só, porque de fato o seu corpo vai sentir, né? O seu paladar vai sentir muito. E aí depois que você começar a fazer essa redução e chegar numa receita fit, você vai conseguir sim sentir sabor nela, vai conseguir sim ter prazer nela. E aí também vai de você testar os alimentos que você mais gosta, né? Em diferentes formas de preparo. Então você tem que selecionar quais são os alimentos que você tem mais prazer, aqueles que você gosta mais, e testar formas de preparos diferentes para que fique de acordo com o seu paladar, né, e com o seu gosto. Mas dá sim, super dá para você comer coisas que você gosta, que você tem prazer dentro de uma dieta ou dentro de um plano alimentar que seja saudável, que tenha como objetivo inclusive a perda de peso, tá bom? Substituir, né, bastante as coisas. Tudo hoje em dia tem a versão mais magra, né? Tem com isso também. Gordura. Eu não tenho indicado muito nas dietas, né, dos meus pacientes alimentos lights ou diets, porque normalmente o alimento diet light ele tem a substituição do açúcar por adoçante e o poder do adoçante em adoçar é muito maior do que o açúcar. Então eu tô, na verdade, mascarando uma vontade da pessoa através de um produto que é sintético. E aí quando a pessoa consome muito adoçante e ela vai consumir um açúcar depois, até o açúcar vai ficar sem sabor. Então eu tenho evitado bastante os alimentos lights e diets, mas dá pra gente adaptar receitas e fazer preparações com menos teor calórico, com menos gordura e com menos açúcar, de forma gradativa para você ir se acostumando, tá bom? Gente, eu ouvi uma frase hoje que foi sensacional e frase boa a gente replica, né? Eu já tenho falado muito dela, falei para quase todos os meus pacientes de emagrecimento de hoje. Vocês têm que encarar o processo de emagrecimento como uma maratona e não como uma prova de 100 metros. Então vocês não podem, não devem colocar toda a energia, toda a vitalidade de vocês no início do processo, porque o momento que vocês vão mais precisar de energia é no final. Quando a gente fala de processo de emagrecimento, de perda de peso, a gente está falando de um processo que demora e que é lento, é naturalmente lento. E se você desempenhar todas as suas forças no começo, tipo, nossa, vou começar a minha dieta na segunda-feira e a partir da segunda-feira eu não como mais nada de açúcar, eu não como mais nada de gordura, eu faço 6 refeições por dia a cada 3 horas e eu não tenho dia livre e eu também não bebo mais. Em 2, 3, 4 semanas esse processo vai estar fracassado, porque primeiro seu organismo vai sentir a probabilidade de você passar mal e ter algum mal-estar é muito grande, e segundo, que você vai enjoar e você vai cansar e a tendência de você voltar para aquele hábito que era antigo é muito maior. É como se fosse uma prova de 100 metros rasos, né? Onde o atleta ele tem muito pouco tempo
de esforço e ele consegue desempenhar toda a energia dele ali num momento só. E dieta não é isso, né? Processo de emagrecimento não é isso. Você precisa de energia por mais tempo. Você precisa encarar como se fosse realmente uma maratona, onde o atleta ele vai desempenhar, não vai chegar na força máxima dele, mas vai fazer aquilo por muito tempo. Então, todo o processo de reeducação alimentar é isso. É você ir fazendo mudanças aos poucos, ir se adaptando ao processo, ao mesmo tempo que você descobre novos alimentos e descobre novos sabores. E com isso vai tendo prazer naquela alimentação nova que você está adquirindo e que você está descobrindo, tá? O essencial é pegar gosto, né? Transformar isso em hábito de vida mesmo, né? A gente está numa época agora que todo mundo fala em projeto verão, né? Eu vou começar o projeto verão, comecei o projeto verão, e aí como é que tá seu projeto verão? E cara, verão é uma estação de 3 meses, a gente tem 12 meses no ano, né? Então, quer dizer, em 3 meses você tem saúde, você se sente bem, você come direito, faz atividade física, mas e os outros 75% do tempo, né? É muito complicado falar nisso. Bom, vamos lá, para as dúvidas. Biscoito de polvilho é bom para dieta? Vamos lá, biscoito de polvilho é uma opção de dieta, né? Uma opção de lanche ou de refeição para dietas que não sejam low carb, porque querendo ou não, ele é uma fonte importante de carboidrato, ele só tem carboidrato, ele não tem nem proteína nem gordura na maior parte das vezes. Mas ele é um alimento de alto índice glicêmico. Isso significa que é um carboidrato que é absorvido de forma rápida. Se a gente está falando de um carboidrato que é absorvido de forma rápida, a gente tem que ter a noção de que sempre que for consumir, ele tem que estar combinado com uma proteína ou com uma gordura boa. Para quê? Para lentificar a absorção dele. Se você comer biscoito de polvilho sozinho, primeiro você vai ter fome muito rápido e segundo, você vai ter um pico de glicose e de insulina no seu sangue. A insulina é um hormônio que dificulta a queima de gordura e aí a consequência disso é você ter mais dificuldade para perder peso. Agora, se junto com esse biscoito você comer, por exemplo, uma castanha, a castanha é rica em gordura e aí ela vai fazer com que aquele carboidrato seja absorvido de forma mais lenta e não vai desempenhar um pico de insulina no seu sangue, certo? Então, assim, não existe, gente, alimento bom para dieta e alimento mal para dieta. Existe alimento que é consumido de uma forma melhor e alimento que é consumido de uma forma pior. Claro, não estou falando aqui de um cheeseburger, né? Ou de um, enfim, milkshake. Mas desses alimentos que a gente encontra, né, em lojas de produtos naturais, supermercado, naquela área lá de saudável, existe sim os alimentos que são mais indicados ou menos indicados, ou que devem ser consumidos de uma forma e alimentos que devem ser consumidos de outra. Acho que a maior dificuldade do biscoito de polvilho para os pacientes que têm bastante fome e eles não conseguem. Por exemplo, se você porcionar, passa, né? Se você passa 12, ele sabe que ele não vai ficar satisfeito e ele já vai comer 24. É verdade, tem esse item do porcionamento também. Um biscoito que é altamente porcionado, né, como o biscoito de polvilho, tende, não tô falando que é 100% verdade, né, em todos os casos, mas ele tende a ser um alimento que gere compulsão. Então, você abre o pacote e vai comer até o pacote acabar. E aí é ruim porque a quantidade acaba sendo grande. Ele é bem calórico mesmo. Bom, o leite em pó é bom para as crianças? Eu queria saber seu nome, Natumami. Depois você põe aqui pra mim, por favor. Gente, o leite em pó é uma opção versátil para as crianças, né? É o que eu uso na minha casa, com os meus filhos. Não tenho a menor intenção de fazer com que eles não consumam leite e seus derivados, então eu uso sim o leite em pó para eles. A minha mais velha, né, parou de mamar com 8 meses, o meu mais novo parou agora recentemente, ele tá com 1 ano e 4. E eles consomem leite em pó sim. Entre o leite em pó e o leite pasteurizado ou leite de caixinha, eu acho o leite em pó mais seguro do ponto de vista microbiológico. Eu acho que a validade dele é melhor e o risco dele ter alguma coisa, né, de adulteração e etc. é menor. Então eu acho sim uma boa opção, tá bom? Para as crianças. Como controlar a vontade de doce se a gente está na low carb? Cris, eu acho que você estava aqui, né, quando eu estava falando da pergunta anterior, sobre o fato de cada vez que você come açúcar, você querer mais açúcar. Então a dica para você acaba sendo igual, né? Começa diminuindo a quantidade de açúcar que você consome e de sobremesas e de doces e vai se adaptando a essa nova realidade. Se você é uma pessoa que come doce todo dia no almoço e no jantar, não tem cabimento eu falar pra você, olha, Cris, já que você está numa dieta de emagrecimento, você vai comer doce uma vez por semana. Porque a chance de você burlar a dieta é muito grande e a chance de quando você comer demais também é enorme.
Então a minha dica pra você é ir reduzindo aos poucos e não começar uma dieta low carb se você não tá adaptada e não tá preparada pra isso. Acho que eu ia perguntar pra você se ela realmente estava preparada pra uma low carb, né? O termo low carb ele tem sido usado de uma forma muito discrepante agora, né? Todo mundo quer fazer a low carb, todo mundo... E ninguém nem sabe direito o que é uma dieta low carb. Uma dieta low carb é uma dieta com menos carboidrato do que seria a recomendação. E nem todo mundo sabe, mas a Organização Mundial da Saúde recomenda que a nossa ingestão de carboidrato seja até 60% do consumo diário de energia. Então, se você for falar de uma dieta low carb, uma dieta com 50% da recomendação já seria. Uma dieta com 40% seria uma dieta low carb, que é com menos carboidrato do que o recomendado. Diferente de uma dieta cetogênica, por exemplo, que tem zero carbo. Então, existem níveis, né, de uma low carb, Cris. Se você estiver fazendo uma low carb que é muito restrita e tiver com muita vontade de comer doce, a única alternativa que me parece para você seria usar doces diets, né, como gelatina diet, alimentos que são feitos com adoçante. Mas a gente entra naquilo que eu estava falando antes. Toda vez que você usa um adoçante, você educa o seu paladar a querer um doce cada vez mais doce. E aí, quando essa dieta acabar ou quando você chegar no seu objetivo, você não vai se saciar com doce, nem doce de verdade. Então, eu sou adepta de uma linha mais tranquila, né, de uma coisa mais gradual, para que você consiga manter depois com mais facilidade, certo? Gente, dúvida do Face também, senão eu fico só olhando o Insta. Quem quer emagrecer pode comer queijo? Quais suplementos alimentares são recomendados para emagrecer? Gente, queijo eu indico para tudo quanto é dieta, né? Quem me acompanha sabe, eu não sou da sem lactose e sem glúten, não sigo essas linhas. Eu acho que equilíbrio é tudo. E o leite, inclusive, ele é o queijo. Inclusive, ele é uma excelente opção, inclusive para quem faz dietas pobres em carboidrato. A gordura do queijo, ela mantém você saciado por mais tempo. Então, você consome sim uma quantidade calórica que é um pouco maior do que você consumiria através de um alimento que é rico em carboidrato, mas ele não dispara a sua insulina, né, e não aumenta a sua glicose, não te dá um pico glicêmico. Então eu indico o queijo nas dietas low carb, nas dietas de emagrecimento sim, para aumentar a saciedade, para aumentar também o tempo, né, prolongar a sua saciedade, deixar você saciado por mais tempo. Suplementos para emagrecer, quer falar, Lu? Suplementos para emagrecer. Suplementos para... Pode falar. Eu ia falar do whey. A gente pode usar o whey, né, em dietas de redução de peso, porque o whey tem proteína, e aí a proteína faz com que você fique saciada por mais tempo também. Todo nutriente vai te saciar por mais tempo, né, quando comparado com carboidrato. Então, uma proteína e uma gordura te dão saciedades muito maiores do que um carboidrato. Mas suplementos destinados, voltados à perda de peso, como os termogênicos, eu, Carol, não indico, não tenho indicado, não tenho prescrito, porque o rebote deles é muito grande. Então, existe suplemento para perda de peso? Sim, existe. Eu indico? Não indico. Porque você acaba estimulando uma parte do seu sistema nervoso, que é o sistema simpático, você acaba aumentando pressão, frequência, temperatura. E aí, quando você interrompe o uso, ou cessa, ou por alguma razão tem que parar de tomar, o seu metabolismo acaba ficando muito mais lento e a chance de você aumentar peso é muito maior. Então, ele pode, assim, ser usado pontualmente em situações específicas por um curto período de tempo, mas eu, Carol, não tenho indicado. O melhor é alimentos termogênicos, né? Alimentos eu tenho usado bastante, né? Canela, gengibre, pimenta, todos esses alimentos que ajudam, né, a acelerar o metabolismo são boas opções. Quantas calorias tenho que ingerir por dia? Tenho 1,70 de altura e peso 116 quilos. Gente, não existe uma regra, assim, até existe, né? Existem várias fórmulas na internet que você pode aplicar, mas o melhor, eu também não sei seu nome, tá escrito Negoci Pesamba. Não tem como eu te falar aqui qual que é exatamente o seu valor calórico recomendado, quanto de carboidrato, proteína e gordura você teria que consumir. O paciente que vem até o meu consultório, ele tem todas as necessidades nutricionais medidas através da avaliação física. Porque é muito relativo você ter 116 quilos. Você pode ter 116 quilos e 20% de gordura, e você pode ter 116 quilos e 50% de gordura, que são coisas totalmente diferentes, é uma composição corporal totalmente diferente. Quanto mais massa muscular a pessoa tem, mais calorias ela vai gastar. Então, se você é uma pessoa que tem 116 quilos, mas tem 15% de gordura, o seu gasto energético total do dia pode ultrapassar as 3.000 calorias.
Agora, se você tem 116 quilos e 40% de gordura, 35% de gordura, o seu gasto calórico pode ser inferior a 2.000. Então, não tem como eu te falar sem te conhecer, tá bom? Carol fica louca quando fala da balança. Não gosta, não. A louca da balança. Eu odeio não balança. Gosta. E não é porque eu tenho nada contra meu peso, não. É porque eu acho que é o parâmetro mais, assim, mais superficial e mais genérico que a gente tem pra classificar uma pessoa. Vamos lá. Face. A Lili, que saudade de você. Carol, o jejum intermitente pode ser feito diariamente? Eu realmente me sinto bem fazendo, mas preciso de ajuda. A Lili já foi minha paciente, né? Então eu conheço um pouquinho da rotina dela. Ela já perdeu muito peso com uma dieta sem jejum. E aí, Lili, é muito relativo, né? Faz um certo tempo que a gente não conversa, eu não sei como tá a sua rotina e como tá a tua alimentação hoje. Mas o jejum intermitente eu indico em casos específicos onde a pessoa tem resistência à insulina, a pessoa tem dificuldade na assimilação do carboidrato. Em alguns casos específicos onde existe uma indicação clínica para isso. Se a pessoa não tem uma indicação clínica, ou seja, não tem nenhum problema de saúde, você sabe, eu sou mais da linha do comer a cada 3 ou 4 horas para ativar o metabolismo e manter você sem fome. Aí precisa testar. O que eu acho de ruim no jejum intermitente? Mesmo que você não passe mal, mesmo que você não tenha tontura, não tenha vertigem, não sinta nenhum desconforto, você está nesse momento do jejum consumindo glicose. Né, tá usando glicose para gerar energia. E aí, ao mesmo tempo que você tá usando glicose, quando você chega no nível baixo de glicose, como por exemplo de manhã quando você acorda, você começa a usar massa muscular para gerar energia. Porque a glicose, gente, é o nosso substrato essencial para gerar energia, principalmente para o sistema nervoso central. O nosso cérebro, ele só funciona se tiver glicose na corrente sanguínea. Então, toda situação de hipoglicemia, todas as situações onde a sua glicose está baixa, o nosso corpo meio que tenta proteger essa glicose, tenta preservar essa glicose para ela ser usada para o nosso cérebro, para o nosso sistema nervoso central. Se numa situação dessa você não se alimenta e você fica com hipoglicemia por muito tempo, o nosso corpo vai preservar essa glicose para o uso dos nossos órgãos, que são vitais e a gente precisa para sobreviver, e vai acabar disponibilizando massa muscular para gerar energia. Vai fazer você perder peso? Vai. Mas você vai perder peso principalmente do quê? De massa muscular e de líquido. Qual que é o resultado disso? A perda de massa muscular deixa o metabolismo mais lento. E aí, a consequência disso é você gastar menos energia. Então, pode ser que no primeiro momento você se anime pela perda de peso e aí queira fazer cada vez mais, só que a longo prazo isso não seja sustentável. Daí a gente tem que ver através da avaliação física. Tem pessoas que fazem o jejum intermitente e não perdem massa muscular. Né? Não se sabe ainda, não se tem tanto estudo na área pra gente saber qual é o mecanismo de reação desses organismos, mas tem muita gente que perde. Então, o ideal, Lili, é você ter sempre as avaliações, né? Fazer sempre a avaliação física para saber como é que está se comportando a sua massa muscular. Mas como que ela falou diariamente? Se pode fazer diariamente, é isso. Se como a pessoa faz... Como que jejum intermitente diariamente? Desculpa. Desculpa, eu não sabia. Então tem gente que faz mesmo, né? Diariamente? Todo dia. Mas existem vários protocolos, né? De jejum intermitente. Sim. E aí tem gente que faz protocolo de 18x6, que faz 12x12, então depende, dá pra você fazer todo dia, dependendo do número de horas que você faz. É que eu já penso em ficar sem comer, já fico triste. A Lu já tem um troço, gente, ela come a cada 1 hora. Vamos lá. Você é a melhor, Carol, sempre adorei a dica. Obrigada, Cris. Por que o feijão deixa a sensação de muito cheio? Eu posso substituir? Gente, o feijão, ele fermenta bastante. Tem muita gente que sente gases quando consome feijão. Por quê? Normalmente isso acontece quando o feijão é preparado fora de casa. Pô, a Marcela podia estar aqui, né? A Marcela é a nossa nutri de qualidade. Quando o feijão é feito em restaurante, em lugares onde a gente prepara quantidade grande, eles não deixam o feijão ferver. Eles já colocam o feijão cru na panela de pressão e aí dentro da panela não tem como sair ar, não tem como sair os gases, né? E aí esse feijão ele acaba fermentando muito mais e aí a pessoa tem mais a sensação de estufamento, de barriga cheia. É diferente do feijão da saciedade. O feijão também é um alimento que dá saciedade. Quando você come feijão, você tende a ter fome, né, por ter mais tempo sem fome. Isso porque ele é rico em fibra e proteína. Então tem duas coisas diferentes, Arthur, que foi quem perguntou. Se você tem a sensação de saciedade, é por conta da característica nutricional do feijão.
ele tem fibra, ele tem proteína, ele vai demorar mais tempo pra te dar, né, fome. E isso é bom, principalmente para quem tá em dieta de emagrecimento. Então você acaba consumindo um pouco mais de calorias no prato de arroz e feijão, mas você tem a saciedade por mais tempo. Agora, se quando você falou da sensação de muito cheio, você estava falando de gases, de flatulência, de abdômen distendido, a barriga inchada, aí provavelmente é pela forma como o feijão foi preparado. Quem sente muitos gases quando consome feijão, a minha dica é, antes de você fechar a panela de pressão, na hora que for cozinhar, deixa a água do feijão ferver. Ele vai formar como se fosse uma espuma por cima. Você deixa toda essa espuma sumir para daí então fechar a panela. E aí você tem a liberação de gases maior. Entendeu? É porque a galera come mais feijão fora de casa, né? É, a maioria, né? E sobre a substituição, Pode falar. o grão de bico, a lentilha. Todos esses, o grão de bico, a lentilha, ele vai te dar a sensação de saciedade, que foi o que ela falou, né? Ervilha. Ervilha, e aí aí a gente não sabe, né, se foi a sensação de saciedade ou se foi a de flatulência. Mas a substituição do feijão é pelos alimentos da família das leguminosas. Então, ervilha, lentilha, grão de bico, todos eles podem ser substitutos. Pergunta do Face. Aí, que linda saudade, até das broncas, adorando os vídeos. Olha como essa Marília é cara de pau. Quem é? A Marília Cortez. Má, vem aqui tomar uma bronca, vem? Tô te esperando. O ovo é bom para o emagrecimento, Nil? O ovo é bom porque ele te dá muita saciedade. E todo alimento rico em proteína e gordura boa vai ser bom para o processo do emagrecimento, né? Como qualquer alimento fonte de proteína, o ovo vai te dar mais saciedade, vai deixar você mais tempo sem sentir fome. E ele também tem uma gordura que é benéfica. Então ele pode ser sim usado em dietas de emagrecimento, tá bom? Só não pode ser frito. É, depende da forma de preparo. Bem colocado, né? Suco detox. É bom? O que você acha do suco detox? Quer falar, Lu? O que a gente acha, assim, o que a gente acha. A Lu já é quase metade da Carol, gente. É tanto tempo de convivência que ela já sabe igualzinho, tudo, né? A gente não é uma coisa assim, nossa, vai desintoxicar o seu corpo. Eles são bons, eles fazem bem, óbvio que são frutas e legumes misturados e batidos. Só que, gente, a única coisa que desintoxica o seu corpo é o seu corpo. Então não adianta você achar que você vai comer 3 hambúrgueres e no dia seguinte você vai tomar 1 litro de suco detox que tá tudo tranquilo. Não, quem faz isso é o seu fígado, o seu rim, todo esse processo aqui. E o processo é lento. E o processo é lento. Então não pode achar que você vai tomar chopp uma semana e suco detox na outra semana que vai ficar tranquilo. Seu corpo faz isso sozinho e o detox não vai te ajudar em nada. Óbvio que você pode tomar detox sempre. Gostoso. Mal não vai fazer. Mal não vai fazer nunca, mas também não vai te ajudar a secar, né? Como as pessoas acham que faz, a limpar a pele. Tudo o seu corpo faz. Se você não parar de comer as coisas que intoxicam o seu corpo, o detox não vai desintoxicar. E o seu corpo não vai conseguir também, porque ele tá sendo sempre sujo, né? Bem colocado. Ellen, eu inclusive fiz um vídeo esses dias, tá lá no canal do YouTube. Se você não me segue lá, é só procurar Cantinho da Nutri, você vai achar pelo nosso logo com facilidade. E aí, quem não me segue lá no canal do YouTube, gente, procura. Tem vídeos toda segunda e sexta, são vídeos bem curtinhos que eu falo uma porção de coisas relacionadas a curiosidades, assim, de nutrição e de emagrecimento e tal. Ana, obrigada. Em uma consulta com você, você ajudaria a montar de acordo com o que me agrada? Certeza. Ana, um dos grandes diferenciais do nosso atendimento aqui no Cantinho da Nutri é montar a dieta com você. Então, na primeira consulta, eu monto a dieta junto com o paciente. A gente vai negociar, né, alimento por alimento, dependendo da refeição e do horário, de acordo com o que você está acostumado. Então, eu sempre negocio com o paciente o que é mais difícil ele fazer, o que é mais fácil, e a gente vai encontrando equilíbrio. Eu sempre coloco de 2, 3, 4 opções de refeição também, né, por refeição, e ajudo sim, né? Esse é o papel da Nutri, na verdade. Gente, quem faz processo de emagrecimento, quem faz dieta para perda de peso, quem tem o objetivo de emagrecer, vocês têm que ter noção, assim, vocês têm que ter muito claro dentro de vocês que vocês são parte integrante do processo. Não adianta ir na Nutri, a Nutri entregar um plano alimentar para vocês que não tem nada a ver com o que vocês estão acostumados e com nada a ver com o que vocês estão já dentro da rotina, né, que já fazem parte da rotina de vocês, e vocês tentarem implantar isso. Não, volta na Nutri, ou manda um e-mail, ou então escreve, ou então, enfim, qual foi o tipo de
meio de comunicação que ela deu pra vocês e fala, olha, tal alimento eu não quero, então tal alimento eu não gosto. E outra, vocês sendo parte integrante do processo, vocês têm que saber o porquê de cada coisa. Então eu explico pro meu paciente, olha, eu tô te passando leite nesse momento por causa disso. Ou então, olha, eu tirei o leite da sua dieta por conta disso, disso. Vamos reduzir o carboidrato para acontecer isso. Então, vocês entenderem o processo, vocês entenderem o porquê de cada alimento estar lá, é fundamental para que vocês consigam aderir, né? Para que vocês consigam engajar naquilo e realmente conseguir fazer, tá bom? E a gente sempre sabe, né, quando o paciente vai ou não seguir. Então não tem porquê a gente colocar salada e frango o dia todo, sendo que a gente sabe que não vai seguir e vai fugir do controle dela, né? E não é sustentável. Né? Não é sustentável. Uma das coisas que eu faço aqui também é sempre deixar... A gente usa um aplicativo, né, para os pacientes, na verdade. E aí esse aplicativo ele tem um chat para os pacientes conversarem comigo. E aí toda dúvida, toda dificuldade que eles têm, eles podem me escrever pelo chat e eu consigo conversar. Antigamente era feito pelo WhatsApp, mas acabou atrapalhando porque misturava agendamento com suporte e tal. Agora a gente tem um canal exclusivo para o suporte. E eu gosto muito quando o paciente pergunta o porquê das coisas, porque ele quer, né, quando o paciente quer realmente saber, quer realmente entender o processo. Porque a chance dele ser feliz nesse processo é muito maior, né? Do processo dar certo. E se ele não entende, às vezes ele não faz. Por exemplo, a combinação de alimentos, eles não entendem, não explica. Não entende e não faz. Aí o quê? Causa mais fome quando, por exemplo, come só a fruta. Só clássico. Eu mando o paciente comer banana com castanha. E aí eu explico que a banana tem carboidrato, a castanha é gordura, a gordura lentifica a absorção do carboidrato, ele aumenta a saciedade e não libera tanta insulina. Cara, o paciente vai comer banana com castanha. Agora, se eu simplesmente passasse para ele banana com castanha, sem explicar nada, sem o paciente entender a razão, sem entender o motivo, primeiro, ele quer emagrecer. Então, se ele não tá com tanta fome assim, ele vai comer só a banana. Segundo, ele vai tentar reduzir, vai comer metade da banana porque ele vai cortar caloria para ele vai emagrecer mais rápido. E aí tá tudo errado, porque ele morre de fome depois, o pico glicêmico dele vai na lua, ele libera insulina para 6 horas e aí ele volta aqui um mês depois e não perdeu nada de peso. Então assim, vocês têm que entender a razão, vocês têm que entender o porquê vocês estão fazendo. Pegou dieta na internet, é clássico, né? Eu não quero ir na Nutri porque eu acho que não precisa, vou pegar uma internet aqui, né? Vou pegar uma dieta aqui no site e vou fazer. Vocês não sabem o porquê daquilo, né? Se vocês querem fazer isso, ok, mas vão primeiro pesquisar e saber o porquê de cada combinação, vão entender o processo, vão entender a razão do porquê aquilo tá ali, tá? Aconselho a colocar biomassa de banana verde na alimentação? Aconselho. Eu coloco às vezes para os meus pacientes, não tem sido uma indicação muito frequente, né, atualmente, porque a gente estamos começando a entrar no verão, né, tá começando a sair do inverno. E biomassa normalmente eu indico em vitamina, em coisa gelada, né? Então eu tenho costume de indicar mais no verão, mas eu indico sim, tem várias receitas também que dá pra fazer de outras formas com a biomassa. Ela é rica em vitaminas, é rica em fibra, aumenta a saciedade, então eu coloco sim, tá? Carol, qual a opinião sobre o leite? Fabi? Eu sou a favor do leite desde que a pessoa não seja intolerante nem alérgica. Então, eu sou uma pessoa que toma leite. Eu fiquei sem tomar leite 3 meses na minha vida inteira, que foi quando meu último bebê nasceu. E eu percebi que tomando leite a cólica dele piorava. E aí eu fiquei 3 meses sem tomar leite, mas assim que a cólica dele sumiu, o leite voltou pra minha rotina. Porque eu gosto, eu tenho prazer e eu acho que é uma fonte importantíssima de cálcio, vitamina D, proteína e outros nutrientes. A Lu já é totalmente contra porque ela é vegana. Ela é vegetariana tentando ser vegana. Então, assim, depende, né? É bom pra quê? É bom pra quem? Né? Qual que é o seu objetivo? Para uma dieta onívora ou para uma dieta de uma pessoa que não tem a pretensão de parar de consumir animais e seus derivados, não é alérgica, não é intolerante, não tem desconforto, eu indico. Agora, tem pessoas que têm gases, tem pessoas que se sentem, né, de alguma forma mal quando consomem e aí eu excluo. Então, é muito relativo. Dá pra viver tranquilamente sem, isso é fato. Uma dieta sem leite não vai ser pobre em cálcio, não vai dar osteoporose, nada disso. Mas se a pessoa consome e acha que tá numa boa, eu indico sim, tá? Carol, a sacarose, se consumida regularmente, faz mal para a saúde? Sacarose, Queiroz, eu tô tentando ver o nome dele. Queiroz Edgar, deve ser Edgar, eu imagino. Edgar, a sacarose ele é um açúcar naturalmente presente nos alimentos e, como todo excesso, vai fazer mal. E não é por ser sacarose, mas sim por estar em excesso.
Agora, consumida regularmente, ou seja, numa frequência, né, alta, mas numa quantidade pequena, não tem por que fazer mal, tá? Alguma observação? Não, é que eu foquei na de baixo ali. Vamos lá. Facebook. Carol, linda, dieta total carboidrato para quem treina todo dia é recomendável? Desculpa, sem carboidrato. Dieta sem carboidrato eu não indico para ninguém, a menos que a pessoa seja diabética ou esteja com uma resistência à insulina muito grave e queira usar uma dieta totalmente sem carboidrato como estratégia para melhorar a digestão da glicose e a absorção da glicose, ou a utilização da insulina. Agora, se a pessoa treina, daí eu não indico mesmo, porque a principal fonte de energia para o treino é o carboidrato. E aí, se você faz uma dieta totalmente sem carboidrato, você acaba perdendo muita massa muscular. Como eu falei, né, quando eu estava falando da low carb, você perde sim muito peso, mas é um peso vindo principalmente de água e massa magra. E aí, o resultado disso é você acabar desacelerando seu metabolismo. E aí, depois que você chega no seu objetivo, você não consegue manter e volta a engordar. Então, eu não indico, fora que a maior parte das pessoas acaba tendo algum desconforto no exercício. Fred, posso tomar Coca-Cola zero? Eu jurava que era o Fred. Não Fred. é. Nossa, porque ele adora Coca-Cola, né? Será que é o Fred? Eu não consigo Acho ver que pela não. foto. Acho que não. Acho que não. Que Fred, ele você é adora. nosso paciente? Pelo amor de Deus. Responde. Se for, se prepara para a próxima consulta. Mas se você não for, Você não aí viu eu que te ele falo. perguntou a mesma pergunta no suporte? Posso tomar Coca-Cola zero? Será que é o Fred? Não dá pra ver pela foto, gente. Fred, responde aqui se você é o nosso paciente ou não. Mas enfim, gente, Coca-Cola zero não vai te acrescentar nada nutricionalmente falando, né? Não tem nutriente nenhum, não tem carboidrato, proteína, gordura, não tem nada, mas tem muito sódio, tem muito corante, tem muito edulcorante, tem muito adoçante, e isso vai acabar te fazendo mal. Então, se você pensar exclusivamente na perda de peso, pode. Você não vai estar acrescentando nenhum nutriente nem caloria na sua dieta. Agora, você pensando a nível de sustentabilidade, a nível de saúde, a nível de disposição e etc., não deve. Então, enfim, né? Depende de qual é o seu objetivo. Carol, minhas dificuldades são as gorduras. Qual é mais indicada para comer no café da manhã? Cris, eu normalmente indico ovo, que já é uma fonte de proteína que tem gordura. Eu indico queijos amarelos ou curados, né, como queijo parmesão, queijo meia cura. Queijo Minas também tem proteína, mas tem menos gordura. Enfim, alimentos que têm gordura naturalmente presentes. E você também pode optar pelas frutas. Então, fazer uma vitamina de abacate ou de coco, você está acrescentando gordura boa na sua dieta, tá bom? Vanessa, os alimentos termogênicos realmente ajudam a acelerar o metabolismo? Já ajudaria a beber água saborizada com estes alimentos? Os alimentos termogênicos, eles ajudam sim a melhorar o metabolismo, só que tem um grande porém aí. Você precisa consumir ele com regularidade e numa quantidade um pouquinho grande, né? Um pouquinho alta. Você só fazer uma água saborizada, por exemplo, com canela ou com gengibre, não vai interferir no seu metabolismo. Nem vai ajudar, nem vai piorar. Então, para os alimentos termogênicos desempenharem o papel deles, eles têm que estar presentes diariamente na rotina, com uma frequência alta, né? Que significa em várias refeições ou ao longo do dia todo, numa quantidade relativamente alta, tá bom? E aí o ideal é também você ir variando os tipos de termogênico. Então, uma hora gengibre, outra hora canela, pimenta, e vai variando e vai diversificando para o seu corpo também não se adaptar, tá bom? Tenho 1,86 de altura e peso 90 quilos. Colocou quilômetros, Arthur. Você acha que tô acima do peso? Arthur, é a mesma coisa que eu tava falando pro seu amigo lá atrás, tá? É muito relativo. Você pode ter 90 quilos e 20% de gordura. Você pode ter 90 quilos e 5% de gordura e ser atleta. E você pode ter 90 quilos e 40% de gordura e ser considerado obeso. Então, tudo depende da sua composição corporal e não do seu peso, tá bom? Maria Carolina... Descobri seu nome, não vou mais esquecer. Eu sou boa de nome, viu? Tá sempre Juro. Você tá sempre aqui, Carol? Toda Maria Carolina eu chamo de Carol, acho que é um efeito platô, assim. Carol, o que você acha da dieta cetogênica? Fábio, a mesma coisa que eu tava falando, o Fábio já foi meu paciente também, pelo que eu tô vendo da foto, né, Fábio? Depois conta pra mim. Dieta cetogênica eu uso em casos onde a pessoa tem um início de resistência à insulina. De nada, Van.
tem um início de resistência à insulina, tem uma dificuldade na absorção do carboidrato, ou precisa perder peso rápido porque está com alguma variação metabólica ruim. Mas eu não indico como estilo de vida ou como hábito, porque, de novo, dieta cetogênica, para quem não sabe, é dieta zero carboidrato. E aí uma dieta zero carboidrato, além de causar, né, toda aquela perda de massa muscular que a gente estava falando até agora, ela também tem um agravante. A dieta cetogênica, ela causa acidose metabólica, que é a variação do nosso pH sanguíneo. O seu pH, seu metabolismo, ele acaba ficando mais ácido. E isso é ruim porque acaba causando degradação dos nossos órgãos, né? Acaba tendo sobrecarga dos nossos órgãos. E isso a longo prazo pode causar um envelhecimento celular precoce e ter, né, depois problemas de saúde graves. Todos esses tipos de dieta, eles são muito novos, né? Então a gente nunca sabe nada a longo prazo. Não existe ninguém que tenha feito uma dieta cetogênica por 5 anos, por exemplo, pra gente saber qual é a consequência. A gente sabe que a falta do carboidrato causa acidose metabólica e a diminuição do pH para um ponto ácido pode causar um prejuízo renal e hepático, por exemplo. Mas a gente não sabe por quanto tempo a pessoa consegue sobreviver numa dieta desse tipo, nem qual é a consequência a longo prazo. Mas, pelo que eu tenho lido, normalmente eles relacionam a casos de câncer. Mas nada comprovado e nada cientificamente comprovado porque é novo. Então a gente só vai saber... a gente só vai saber depois de um tempo. Fora que normalmente a dieta cetogênica, como a Lu acabou de falar e pontuou muito bem, é muito rica em gordura. E normalmente é gordura saturada, que são aquelas gorduras que fazem mal pro nosso coração. Então, não adianta, né, amigo, você perder peso e encher o seu coração de gordura, né? A chance de você ter um infarto é muito grande. Então, de novo, gente, quem me segue, sabe, eu não sou uma nutri que vai indicar dietas radicais a troco de nada, nem por muito tempo. Então, eu sou de uma nutrição mais tradicional. O que posso dar de ceia para meu bebê antes de dormir? Ângela, Carol, dou para os meus filhos leite, porque é o momento que eles melhor tomam. E é uma fonte de proteína, tem carboidrato, você está ofertando ali cálcio e vitamina D. Então, tudo depende, né? Se você é uma pessoa que quer ter uma restrição de animais e seus derivados para os seus filhos ou não. Quando a minha filha está com muita fome, eu dou leite e fruta, né? Que é uma combinação de carboidrato com proteína. Você pode também dar castanha, você também pode dar iogurte, tem várias opções. O recomendado é que você nunca dê um carboidrato isolado. Então, não dá pão, não dá biscoito, né? Sozinho, sem uma proteína ou sem uma gordura boa. E também evita, né? Aqueles alimentos muito ricos em gordura, que tem uma digestão mais lenta e que vão, de repente, causar algum desconforto para ele enquanto ele dorme. Tá. Carol, comprei tapioca para comer de manhã. Qual seria um recheio adequado para uma boa saciedade? Fábio, você já foi meu paciente, né? Eu tô encafifada com a sua fotinho aqui. Que estranho, mas ele saberia, né, se ele fosse paciente. Então é por isso que eu tô ficando brava com ele. Mas, ó, opções boas de recheio pra tapioca. Tapioca, gente, carboidrato de alto índice glicêmico. Você tem que colocar dentro o quê? Proteína ou gordura boa. Então você pode colocar, por exemplo, um ovo mexido. Você pode colocar um queijo meia cura ou um queijo curado. Você pode colocar... Sei lá, se você quiser uma pasta versão... de amendoim, uma pra versão quem mais não doce. come derivados. Gente, eu não sou vegana, nem vegetariana, nem tenho a intenção de ser. Então eu sempre vou pensar nas coisas animais. Mas a pasta de amendoim também é uma opção. Se você quer alguma coisa mais adocicada, você pode colocar uma pasta de castanha, uma pasta de avelãs, que não é Nutella, porque não tem açúcar. Pasta de avelãs que não é Nutella. Porque senão não vai cessar. Você conhece os pacientes aqui desse consultório. Rosinha, oi, posso comer? Posso saber se ovo faz bem para a saúde? Rosinha, super faz. A gente sempre fala do ovo aqui. E ele não só faz bem, como ele é recomendado que você consuma frequentemente. A mesma pessoa. Olá, eu sou viciada em chá de capim-limão. Faz bem para a saúde? Eu demorei para entender. Então, não faz... Assim, não tem nenhuma propriedade, até onde eu sei, que seja específica dele. Mas mal não vai fazer. O que você não pode adoçar, tá bom? Qual o nome do aplicativo? Gente, o aplicativo que a gente usa aqui no consultório é o Dietbox. Pra quem tem a curiosidade de ver como é que é e tal. É a Jennifer. Estou comendo só minha fruta à tarde. Olá, Jennifer. Jennifer fazendo errado, gente. A carinha dela. Gente, o Gabriel aqui também, aqui de baixo, ele também come Gabriel que trabalha com a gente, ela quis dizer. Ele come... isso. Ele come uma maçã à tarde. Aí ele...
É de matar, né? Ele fala assim, eu tô com muita fome, vou comer outra maçã. Ele fala isso, vou comer outra maçã. Quem viu o post da maçã essa semana? Pelo amor de Deus. Tá no ar, tá no ar. Saiu, Saiu o post da maçã essa semana explicando por que maçã dá mais fome. Gente, eu tive um namorado, bem lembrado, meu primeiro namorado, ele era fitness, né, na época. E eu, né, naquela época, eu não comia nada que era saudável. Aí ele falou assim, tá com fome? Come uma pera. Aí eu falei assim, eu falava assim, nossa, mas amor, dá mais fome. Ele come 2 peras. Agora eu já sei que não deveria ter comido 2 peras. Ó, Jennifer, sempre que você comer fruta, come fruta ou com uma fibra ou com uma gordura boa. E aí existem várias combinações que você pode usar. Pode ser fruta com iogurte, fruta com leite, fruta com castanha, fruta com nozes, com amêndoas, com queijo. Mas nunca a fruta sozinha. E isso serve, né, pra regra para qualquer fruta. Exceto abacate e coco, que são frutas que já tem gordura na composição. E se você tiver com fome, não come nunca maçã, porque a maçã abre um buraco negro no seu estômago e aí você vai querer comer 10 maçãs depois. E se você não sabia que comer maçã dá mais fome, vai lá no nosso post do Insta e procura lá, porque é recente, não tem nenhuma semana que ele tá no ar, você vai achar a resposta. Termogênicos, encapsulados, quanto posso tomar? Ana, isso é uma recomendação extremamente pessoal, uma recomendação extremamente individual. Não tem como eu te falar, eu sequer indico o uso de termogênico para perda de peso, tá? E aí, pra gente saber quanto você poderia tomar sem, né, oferecer um risco para sua saúde, aí teria que ser realmente sobre uma orientação particular, tá bom? Silene sempre me acompanha, né, Sil? Beijo pra você. Carol, boa noite, estou na menopausa. O que você indica de alimentos para acelerar o metabolismo? Silene, estando ou não na menopausa, os alimentos termogênicos são os mesmos, tá? Chá verde, chá branco, o café, ele acaba sendo termogênico também, a gente tem que ver a sua tolerância à cafeína, gengibre, pimenta, o que mais? Vai me lembrando, canela. Todos que a gente falou hoje, né? A gente já falou bastante. Depois, gente, quem perdeu o começo da live, ela vai ficar gravada no Face, ela vai pro nosso canal do YouTube e ela também fica no Instagram por 24 horas. Daí dá pra voltar lá e assistir. Ó o Fábio, olha Fábio, foi paciente sim. Os boletos do casamento estão pesados ainda, já eu volto. Sem problemas, mas você me perguntar o que você pode pôr na tapioca, gente, é demais pra minha santa cabecinha. Deus me livre. Fá, olha as dietas anteriores, poxa, né? Me ajuda a te ajudar. Menopausa, devem tomar termogênicos? Quanto encapsular? Quanto encapsular? Não entendi a pergunta. Quanto encapsulas? Foi a mesma pergunta. Quantas e quais? Mas é a mesma coisa, eu também não indico termogênico nem na menopausa, nem fora da menopausa, se for um suplemento sintético. Obrigada pela... É que ele não me deu a bronca. Ele me agradeceu, mas eu acho que foi antes dele escutar o que eu falei. Fá, saudade, vê se volta. E aí traz a esposa, agora a gente tem o plano casal. Gente, eu tenho o plano casal, então se você acha que o seu marido ou sua esposa te atrapalham no objetivo, ó, vem os dois. Uma DR, porque aí. Que DR? Gente, ela tá maluca. Venha fazer uma consulta em casal, porque aí ajuda pra caramba. Gente, o Instagram tá me falando aqui que eu só tenho 1 minuto e 57. Eu não sabia, mas eu acho que tem. Mas estou comendo frutas à tarde. Agora, alguma coisa do coaching eu estou fazendo. Alguma coisa do meu coaching que eu estou fazendo. Gente, não entendi. Silene mandando beijo. Léo falando boa noite. Boa noite, Léo. Há alguma forma de aumentar a absorção proteica para além de 1,9 gramas por dia? Léo, você tem que ver a biodisponibilidade da proteína que você está consumindo, tá? Eu tô falando rapidinho porque meu tempo aqui no Insta tá acabando. Eu nem sabia que tinha tempo, gente. 1,9 gramas por dia é o limite que a gente tem a capacidade de absorver, mas se dentro da sua quantidade de proteína você priorizar aquelas proteínas que têm alto valor biológico, que são as proteínas, né, para a Lu e para os vegetarianos, infelizmente as animais, você consegue potencializar um pouquinho a sua absorção proteica, certo? Gente, tô me despedindo então, a gente volta na semana que vem, provavelmente na quarta-feira, eu sempre confirmo e eu sempre posto para vocês saberem. A live vai ficar disponível no nosso Facebook, para quem não me segue lá é Cantinho da Nutri, por Nutri Carol Faria. Fica 24 horas disponível no Instagram também, quem tá me assistindo no Face e não tá lá no Insta, corre lá, é o @nutricionista, gente, @nutricionista _Carol Faria. Se você é gestante, tentante, tá querendo engravidar ou tem um bebê de 6 meses, curte meu Instagram novo, que é o Gestar Club, @Gestar Club. E se preparem, porque vai vir aí o workshop da perda de peso definitiva. Eu falo um pouquinho mais pra vocês sobre ele
na nossa live da semana que vem. Mas é a nossa novidade aí do mês de outubro. Outubro, novembro, Projeto Verão, enfim, chama como quiser, tá bom? Gente, a gente se vê lá. Hoje, obrigada pela participação de todo mundo. Quem ficou com dúvida ainda pode mandar no inbox que a gente responde sempre 1 a 1, certo? Boa noite!